fortaleza da nossa cidade é você. E aí, meu povo, estamos por aqui com mais um programa Resenha de Artilheiro, tá? Semana passada eu não estive presente, mas os meninos deram um baile aqui, Paulo Sérgio Cordeiro, Carlos Henrique Costa, e hoje a gente vai bater um papo sobre tudo que rolou no final de semana e, claro, já projetar a semana esportiva. O Ceará joga daqui a pouquinho contra o Novo Horizontino, Fortaleza em preparativos para enfrentar o São Paulo na quarta-feira pela Série A do Campeonato Brasileiro. Lógico, hoje tem ainda a grande festa do Ferroviário. Venceu por 2-1 e fez uma linda festa celebrando o seu segundo título brasileiro, no caso, a Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos também conversar com o presidente do Ferroviário, Aderson Maia Júnior, que vai estar aqui em nossos estúdios para falar da festa, da conquista, da temporada e do futuro do Tubarão da Barra. Nos comentários hoje, mais uma vez, ele, Hugo do Vale. Fala, campeão! Satisfação estar contigo mais uma vez. É sempre bom esse bate-bola. Estivemos hoje no rádio e estamos de volta na TV. Verdade, João Paulo Quintela, boa tarde a todos os amigos ligados aí na TV Fortaleza 7.2. Final de semana de festa, expectativa para segunda-feira. A gente ter aí uma vitória do Ceará tão esperada, né? Mais do que nunca a vitória esperada do Ceará, mas não tem como a gente não destacar esse título da equipe do Ferroviário, né? Que não só abrange o Ferroviário em si, mas o futebol cearense, e traz respostas para muitas perguntas que muitas pessoas fazem, principalmente aqueles, né, que querem que os estaduais acabem. Olha aí, é verdade, a gente vai bater um papo sobre isso também, mas eu quero começar falando sobre o Ceará Sporting Clube, que volta a jogar daqui a pouquinho, após 11 dias sem entrar em campo, e o jogo é contra o Novo Horizontino, uma partida importantíssima para o Ceará Sporting Clube. Afinal de contas, neste momento, o alvinegro está em 10º colocado, vem de 4 jogos sem derrota, foram 2 empates e, na sequência, 2 vitórias, debaixo do comando técnico do Wagner Mancini. Então, a gente espera que o Ceará consiga continuar com esse bom momento, tá? A gente espera que o Ceará se mantenha com esse tipo de jogo interessante para conseguir, quem sabe, o acesso. Repito, acho muito difícil ainda, afinal de contas, dos 11 jogos que ainda faltam, o Ceará precisa de umas 8 vitórias para confirmar o seu acesso, né? Mais ou menos essa a conta, a matemática que os estudiosos têm feito para o Ceará. Então, ainda está muito difícil, mas hoje é mais uma decisão para o alvinegro de Porangabuçu. Confere, Hugo. Confere, e hoje a expectativa, João, a gente fala sobre vitória, né, do Ceará, mas eu acho que a maior expectativa hoje do torcedor alvinegro, do torcedor cearense que torce pelo Ceará, é saber do plano de jogo, né, do Wagner Mancini, se vai ter continuidade, se a gente vai ver aquele mesmo Ceará pegando forte na saída da marcação do time adversário, se alguns jogadores que estão em boa fase vão continuar fazendo isso, né? Guilherme Castilho, que é um jogador importantíssimo nesse esquema de jogo do time do Ceará, aquele trio de jogadores que são meias, mas ao mesmo tempo são atacantes, né? Que formou ali com o Giancarlo, com o Eric, com o Barleta, e aí aquele jogador referência, será que vai ser o Nicolas? Né? Eu acho que sim, até porque o Bissoli não foi relacionado, o Clebão também não, só que tem uma dúvida, que para mim não tem dúvidas, que tem que ser o Saulo Mineiro, esse jogador, e o Ceará é outro, né? Com o Saulo Mineiro ali como referência. Fato. Então, assim, vejo que a vitória do Ceará hoje é mais do que importante, mas mais do que isso, é saber se o Ceará vai continuar mostrando essa consistência. Né? Muita gente fala, foram 2 jogos em casa, né? Criciúma e Tombense não foram jogos para poder o Ceará demonstrar algum tipo de evolução, né? Então o Novo Horizontino vem para poder fazer essa prova, né? Se a gente pode dizer. Mas como falo, eu fico muito mais preocupado com a evolução tática do Ceará, que por mais que faltem poucos jogos, como você falou, faltam 11, a expectativa de 8 vitórias para poder o Ceará se classificar, mas sem essa consistência técnica e tática que o Mancini vem dando, aprimorando alguns jogadores, o
Você vê que até o Danilo Barcelos, por exemplo, que é um jogador muito criticado, nessas duas partidas não comprometeu, jogou bem. Falar nisso, o Ceará tem a volta importante do William Formiga, que pode ser uma opção, que vinha jogando como titular, inclusive. Né? Então, Paulo Vitor está contundido, né? Paulo Vitor realmente foi uma contusão séria. Séria, né? Ele acabou entrando num choque ali, numa dividida com o Fabrício Baiano, se eu não me engano, que até atuou no Fortaleza ano passado. Um jogador até forte e tudo. E na hora da dividida, os dois foram muito fortes com os pés, a perna, né? Um pouco mais elevada do chão. E aí fez o rompimento do joelho. E aí eu acredito que o Paulo Vitor, para essa temporada, difícil, né? Acredito que seja muito difícil o retorno dele. Mas, como eu falei, fora o Saulo Mineiro, tem o William Formiga. Acho que são duas peças que o Ceará precisa ter muita força. Nos 2 jogos do Ceará, os últimos, a gente viu que, por exemplo, a referência na área não estava funcionando muito. O Nicolas não conseguiu entregar aquilo que se espera dele. O Bissoli, sendo o substituto durante a partida, também não. Não é porque não fez gol, tá? Para poder a gente deixar bem explicado. Porque a função do camisa 9, o homem de frente, ele vai além de fazer gols. Ele pode muito bem servir como um atalho para outros fazerem o gol. Até porque o Ceará, como falei, tem essa linha de ataque, mais o Castilho que se aproxima, tanto para chegar finalizando, como também para marcar pressão ao adversário. Essa vem sendo a característica do Ceará. O Ceará vem roubando essa bola ali logo na intermediária de defesa do adversário, e aí fica próximo mais ao gol, e a chance de fazer gol é bem maior. Mas não pode esquecer, Novo Horizontino, que já foi líder do Campeonato Brasileiro da Série B, o Ceará ainda não foi. O Novo Horizontino que tem Eduardo Batista como treinador, a gente sabe do tamanho do trabalho desse treinador em algumas outras equipes e alguns jogadores importantes dentro do elenco. Então, um jogo super difícil para o Ceará, mas acredito sim numa vitória alvinegra. Não posso dizer que o Ceará é favorito, mas que o Ceará tem plenas condições de trazer um resultado positivo e dar seguimento. E aí os números vão mudar, né, João? A gente está falando de 11 jogos, 8 vitórias, mas já foi muito pior, já foram 13 jogos e 11 vitórias, quer dizer, só 2 diferenças, agora já partiu para 3. Com os resultados da rodada, a gente vai já dar uma olhada na tabela, a gente vai ver que, por exemplo, esse percentual pode ir se estreitando, quem sabe 8 vitórias hoje, mas depois da vitória de hoje passa a ser 5 ou 6, enfim, tem que ser gradativo. E é por isso que eu digo, a minha maior preocupação é a evolução do Ceará dentro do campo. Beleza, você falou muito aí do Guilherme Castilho, né? E justamente ele chega para falar da nova fase do Ceará Sporting Clube na Série B. Eu acho o professor Mancini um cara muito sereno, assim, muito pé no chão, entendeu? E não é porque a gente ganhou 2 jogos que tá tudo certo, não, longe disso. A gente tem que evoluir muito, a gente pode evoluir muito. E eu até vi uma entrevista dele, e ele falou que alguns aspectos, eu lembro assim de um só que ele fala de estar entrando bola entre linhas e tudo, mas não só isso, a gente tá trabalhando tudo, cara. A gente tô até com um pouco de cara de sono aí que eu dormi pra caramba, que a gente tá treinando muito essa semana. E não só esse aspecto, mas como todos, a gente tem que evoluir aí bastante. E eu tenho certeza que com esses dias de trabalho aí, no próximo jogo, nos próximos jogos, a gente vai ter evoluído bastante aí. Show de bola. Castilho que durante o começo da temporada ele vinha como titular, se ouve muito bem em vários momentos, foi importante para o Ceará, o homem da bola parada, aí mudou de técnico, ele perdeu espaço, em alguns momentos nem relacionado estava sendo, muito tempo no banco de reserva e agora... Mudou de posição, né, João? Mudou também. de posição. Esse eu acho que foi a principal característica que fez o Guilherme Castilho não render mais. Colocaram na cabeça pelo valor que o atleta foi contratado, pelos gols que ele realmente fez no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste, que ele seria um camisa 10, por exemplo. Tanto é que quando ele saía, entrava o Giancarlo. Quando o Giancarlo saía, entrava ele. Exatamente. Então não era essa modificação, a gente falava aqui, né? Então eu acho que isso aí interferiu muito, tanto é que ele voltou a jogar bem. A gente lembra que ele é um volante. Ele é volante, né? Ele joga muito mais como um volante de construção, um segundo volante, ou até mesmo quando o treinador opta por um terceiro volante, ele fica ali, mas entre as intermediárias. Perfeito. Chegando nas oportunidades dentro da área. O que ele está fazendo hoje. O que ele está fazendo hoje. Só uma retificação, eu falei que o Ceará
venceu o Criciúma e o Tombense, mas na verdade foi Criciúma e Londrina. Sim. Foram as duas últimas vitórias do Ceará. Beleza, coloca em tela aí para a gente analisar a classificação da Série B. Afinal de contas, isso é o que mais importa para o Alvinegro. O Ceará, nesse momento, está na primeira página de classificação. Eu não me lembro, acho que ele caiu para a segunda página em algum momento, né? Mas não entrou no G4 durante toda a competição. Nesse momento, o Vitória é líder com 52, o Guarani com 50 é o segundo colocado, o Sport é o terceiro com 50 e o Criciúma com 48. Aqui está... Esses 4 aqui são aqueles que, se bem que já teve Vila Nova lá em cima, né? Novo Horizontino lá em cima, Goianiense lá em cima também. Enfim, o G4 está aí e o Ceará, nesse momento, é o 10º colocado com 41 pontos, ou seja, 7 pontos de distância do G4. É importante você fazer as observações, né? Só desse final de semana para cá, o Sport já foi líder. Sim. O Guarani já foi líder. Sim. E agora o Vitória é líder. Perfeito. Então, para você ver como está a regularidade da competição, e é por isso que a gente aposta, né? Esses 2 clubes aqui, ó, o Atlético Goianiense e o CRB, vinham de uma sequência de vitórias, né? E aí a gente estava preocupado. O Ceará, por exemplo, ganhando hoje, já ultrapassa os 2 pelo número de vitórias. Interessante. Né? O Ceará ganha aqui, vai para 12, faz 44 e passa o Atlético Goianiense. Ou seja, ganha duas posições. Lembrando que todo mundo já jogou essa rodada, com exceção, obviamente, do Novo Horizontino e do Ceará. E aí ele passa até o Atlético Goianiense e encosta no Novo Horizontino. Esse jogo, cara, é chave para o Ceará. Chave demais. Um outro detalhe importante é que, se eu não me engano, e aí você pode até me corrigir se você souber de cabeça, os próximos jogos do Ceará são justamente Atlético Goianiense e CRB. Não nessa sequência, mas é mais ou menos isso. Eu acho que são esses aqui. Enfim, eles estão aí, né? Se distancia ainda mais caso consiga essa vitória. Mas o jogo é jogado dentro de campo. Não calculadora, precisa vencer, tá? Dos 11 jogos que você está falando, 8 são com essa galera aí. 8 é com esse pessoal que está em cima, né? Ainda joga contra Sport, o Juventude. Isso. E no Z4 a gente encontra aqui Chapecoense, Tombense, Londrina e ABC. Aqui o Ceará pegou os 2 da zona do rebaixamento e fez o dever de casa. Venceu, porque precisava de fato vencer. Eu acho que ele já jogou contra o ABC também, venceu, não foi? 2 vezes. Já jogou com esses 3 últimos, o Ceará já jogou e já venceu. Nessa rodada, com a Chape... Nessa rodada o Ceará jogou só com Londrina. Nessa rodada foi o Londrina, a última. Não, eu digo, nesse retorno, né? Nesse retorno. Já jogou com ABC, já jogou com ABC, já jogou com Londrina e já jogou com a Tombense. Já venceu os 3 nesse... Não, com a Tombense empatou. Tá. Que estava ganhando de 2-0, Falta Chape que foi aquela situação do Guto, né? Verdade. Ganhando de 2-0 e aí deixou o time empatar nos acréscimos, na verdade. Pois é, cara, honestamente continuo dizendo que é muito difícil para o Ceará. Quer dizer, isso é fato, né? Todo mundo sabe que é muito difícil, mas eu ainda acho que não consegue esse acesso. Continuo na torcida, obviamente, torcendo para que o Ceará consiga esse acesso. Não é impossível, até por conta dos últimos resultados, entre aspas, improváveis ou impossíveis que a gente viu para o campeonato, para o futebol cearense. Ano passado, por exemplo, tínhamos um representante na lanterna da competição durante várias rodadas e conseguiu reverter isso de uma forma maravilhosa. Então, a gente acredita que a gente torce para que o Ceará também consiga reverter. Mas, assim, olhando para o universo, o cenário, a gente eu acho muito difícil que o Ceará consiga esse acesso. O que não quer dizer que eu não torça para que isso aconteça. Lógico, eu quero que o Ceará consiga esse acesso sim. Verdade, né? A gente vê que, por exemplo, você citou muito bem, o Fortaleza ano passado passou um turno todo na zona de rebaixamento. Sim. Enquanto muita gente queria que ele ficasse na Série A, ele acabou chegando a disputar a Libertadores ou pré-Libertadores. Né? O Ceará, para mim, está praticamente no mesmo contexto devidas às proporções. Claro. Por quê? Porque o Ceará até agora não mostrou e não ratificou a sua superioridade dentro da competição. Mas a gente sabe do que o time pode entregar. Tanto é que nas 2 últimas partidas ele fez isso. O que falta para o Ceará realmente é, como eu falei, muito mais importante do que a vitória, que pode parecer louco o que eu estou falando, mas é justamente
o plano de jogo, se vai ter continuidade, se vai ser esse Ceará que empolgou a torcida, né, que a torcida viu que agora não, agora vai, o time está jogando com raça, o time está com vontade, o time está querendo ir atrás do resultado, e nada melhor, cara, um concorrente direto, um jogo fora de casa, difícil do jeito que a gente sabe, e com quase todo mundo à disposição. Só não vai ter o Paulo Vitor à disposição, mas tem aí a volta do Saulo Mineiro, que para mim, né, é um ponto positivo demais para a equipe do Ceará, que conta com essa linha de ataque, que vai ficar alimentando o Saulo. Esses 2 jogos alimentou o Nicolas, nada contra, mas o Nicolas não rendeu. Quem é o trio que você falou? Giancarlo, Barleta e Eric. Fantástico. Né? São um trio Fantástico. ali, é um trio. Fantástico. Na verdade, o Ceará vem jogando num 4-1-4-1. Né? O Ceará vem jogando com o Gabriel, né? E aí vem jogando com o Varley, o Luiz Otávio, David Ricardo e o Paulo Vitor, agora o Danilo Barcelos. É a primeira linha de 4 defensores. À frente deles, o Léo Santos. Sim. O Guilherme Castilho, quando o Ceará está com a bola baixa, e o Ceará vira um 4-2-3-1, que o Guilherme Castilho vem para organizar essa jogada. Quando o Ceará está sem a bola e vai marcar, o Guilherme Castilho avança, forma uma linha de 4 lá na frente, que é junto com o Barleta, o Eric e o Giancarlo. Na frente, o Nicolas dando o primeiro combate. Então, o Ceará vem traçando barreiras para a equipe ultrapassar e chegar até seu gol. Legal. Então, eu acredito que está sendo bem bacana. E se o Ceará conseguir manter isso daí e transformar em vitórias de 3 pontos, eu acho que vai ser legal. Legal. Depois desse jogo, o Ceará encara a Chapecoense, mais um da zona. Não sei se vai estar na zona até lá, mas enfim. Aliás, estará, porque já acabou essa rodada, né? Para eles, então, vai estar na zona ainda. E o jogo é sábado, às 17 horas, no dia 23/9, se eu não me engano, no sábado, dia 23, Jogo sábado no Presidente de Vargas. setembro. É lá, né? É. Hã? Não, é lá. Ah, tá, desculpa. Chapecó, vai ser em Chapecó. Agora deixa eu falar do Fortaleza, cara. O Fortaleza que tem jogos importantes daqui para frente, lógico, todo jogo é importante, mas como a gente está falando de uma semifinal de Sul-Americana, então a gente vai falar de algo histórico. Mas antes, coloca em tela mesmo, coloca em tela aí. Antes tem esse jogo do Fortaleza que vai acontecer na quarta-feira agora, jogo no Morumbi, dia 20 às 21h30. A gente lembra que o São Paulo está também na Copa do Brasil. Então tem esse jogo delicado contra o Flamengo, venceu o primeiro jogo, vai se preparar para a segunda partida. Então pode ser, não sei, a gente não conhece a cabeça do Dorival, mas pode ser que ele não venha completo ou não venha com a força máxima contra o Fortaleza. Pode ser que beneficie a equipe do Tricolor de Aço. E tem todas as condições para poder isso acontecer. Ele pode fazer o que o Luxemburgo fez. O Dorival hoje, ele tem um time já na cabeça dele montado, mas não tem assim titulares absolutos. Então, o time que ele consegue fazer jogar, ele quer preservar, porque ele não quer arriscar. Ele já jogou a primeira partida, ganhou de 1-0, mas não quer dizer nada. É contra o Flamengo, a gente sabe da força que o Flamengo tem, dos jogadores decisivos que o Flamengo tem. Então, ele vai, e eu acredito que sim, optar pelo time alternativo, que mesmo assim não é um time fraco. Você vê, por exemplo, ontem o São Paulo tinha Luciano no banco, né? Tinha outros jogadores também importantíssimos e que a gente conhece no banco de reservas, mas com certeza eu acredito que ele vai dar uma segurada, até porque o jogo já é no próximo domingo. Sim. Né? Do São Paulo, a final, que vai ser no Morumbi, estádio lotado, eles esperam. Né? E o Fortaleza, na minha opinião, como um time mais preparado, um time que já vem de uma sequência de comando com o Vojvoda, são mais de 3 temporadas o Vojvoda tomando conta dessa equipe, sabendo as modificações que tem que fazer, né? Eu acredito que ele vá com força máxima. O Fortaleza, até com a vitória contra a equipe do Corinthians, se ratificou ali como o 8º colocado, mas é uma posição que está sendo sempre perseguida pelo Atlético Mineiro. E ele aproveitasse dessas partidas onde as outras equipes estão disputando títulos ou chegar à final, é uma coisa que o Fortaleza pode se beneficiar, como fez com o Corinthians contra o São Paulo, mesmo jogando fora de casa. Mostre aí a classificação. O
Meu ex-fogão é líder com 51 pontos. Palmeiras é o segundo colocado com 54. Já abandonou o Botafogo. O Grêmio é o terceiro com 30. Já perdeu 2 seguidas, macho. Eu não torço mais Botafogo, não. O Grêmio é o terceiro colocado com 39. O Flamengo é o quarto também com 39. Assim como o Bragantino. Olha que loucura, tá? A Série A do Campeonato Brasileiro. Só o Botafogo se distanciando, apesar de que estava 10 pontos de diferença 11. para o segundo. 11 pontos de diferença para o segundo colocado. Não, 10 mesmo. Era 41, venceu, foi para 44, né? Era 11 porque o Botafogo empatou o jogo passado. Então, e agora só tem 7. Ainda é muita coisa no campeonato de pontos corridos, mas caiu, diminuiu. E o Fortaleza está em 8º colocado, com 35 pontos ainda. E tem esse jogo contra o São Paulo, que será fundamental para o Tricolor de Aço, tá? Vira a página só para a gente falar aqui sobre o Santos, Vasco da Gama, América Mineiro e Coritiba estão na zona do rebaixamento. Vasco que venceu o Fluminense por 4-2. Boa, exatamente. Vasco que tem respirado... Você pode voltar a torcer o Vasco, você é Vasco. Não, ainda não, é uma brincadeira, né? Não vou torcer Vasco tão cedo, mas venceu o Fluminense, venceu bem, vem jogando bem, cara. O Vasco vem jogando bem, ainda não conseguiu trazer de volta os bons resultados, mas venceu e venceu bem o Fluminense 4-2. Hoje, se eu não me engano, vai ter Santos e Bahia. Hoje, não. acho que... Não? Não, o Santos já jogou. Perdeu pro Cruzeiro esse final de semana. No final de semana, né? Cara, tem jogo hoje, mas já é da próxima rodada, da 24ª rodada. Então, aí volta lá, o Fortaleza é o 8º colocado com 35 e precisa vencer o São Paulo 13º com... São Paulo 13º tá... Bahia e Santos hoje, desculpa. Hoje mesmo, já pela 24ª. E Corinthians e Grêmio. E Corinthians e Grêmio, né? Corinthians hoje também? Corinthians e Grêmio. Que, inclusive, você vai perceber que agora vai ser ajustada a tabela. Ó. Se você passar a página, você vai ver. Aqui só o Grêmio tem 22 pontos. Na outra página, você vai ver, ó. São Paulo, né? Bahia. Mais Corinthians, Vasco e Santos. Vasco e Santos. Tem mais gente que não jogou ainda, que é a América. Eu acho que a América... Não, América e São Paulo. São 3 jogos que estão faltando. São 3 jogos, justamente. São 6 times que ainda não jogaram a 23ª rodada, mas a gente já vai passar para a 24ª rodada. Cara, e aí? Tricolor de Aço. A gente falou um pouco sobre o São Paulo, que a probabilidade do São Paulo não vir com o time máximo, né, com a força máxima. E o Fortaleza, cara, se prepara para a competição continental ou deve ir com o máximo, com o melhor que tem para poder garantir ainda não, mas assim, para poder chegar mais perto possível de estar na Libertadores da América sem estar na pré-Libertadores, já garante direto? Acho que o Vojvoda já mandou um recado, né, contra o time do Corinthians, mesmo sendo em casa, né, ele mandou o time titular, o melhor que tinha à disposição, né, então mostrou que ele tem o poder do elenco nas mãos. Por exemplo, se ele não tiver o Guilherme, ele tem o Machuca, se ele não tiver o Marinho, ele tem o Pikachu, que foi o autor do gol da vitória contra a equipe do Corinthians. Se ele não tem Lucero, ele tem Galhardo. Né? Se ele não tem Zé Wellison, ele vai ter Lucas Sacha. Se ele não tem Caio Alexandre, ele tem Pedro Augusto. Então é um treinador que tem total controle em cima da sua equipe. Não é que vai jogar qualquer um, resolve. Não, mas o nível continua o mesmo. Então, para o Vojvoda jogar o time titular, entre aspas, não é problema mesmo jogando fora de casa. Então eu acho que ele vai com o time titular. O recado que ele deu contra a equipe do Corinthians foi bem claro. Beleza, cara. A gente vai agora para um rápido intervalo e já voltamos com toda a festa do Tubarão da Barra, campeão brasileiro na Série D pela 2ª vez, tá? E vamos, inclusive, trazer uma matéria com o Carlos Mesquita, ex-presidente do Ferroviário, bater um papo com a gente aqui no estúdio e também o atual presidente, Aderson Maia Júnior, porém este ao vivo, vai estar aqui com a gente falando sobre a história e a campanha e os próximos passos do Tubarão da Barra. Não sai daí não, que é rapidez, a gente volta já já. A
Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa. Porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. Central da Cidadania na Câmara Municipal. Sua cidadania é a nossa fortaleza. Vem, Fortaleza, vem pra cá, Praia, areia, esporte no mar, e voltinha na beira-mar, sabor da terra, um som dançar, vem, Fortaleza. Sorriso, romance, curtição gigante, um calor viciante, noites baladas, várias risadas, vem, Fortaleza, vem pra cá, 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 vem, Fortaleza. Tá todo mundo vindo pra Fortaleza, a capital do turismo do Nordeste. Você não vai querer ficar de fora dessa, vai. Vem pra cá, vem, Fortaleza, vem pra cá, vem, Fortaleza, vem pra cá, vem, Fortaleza, vem pra cá, vem, Fortaleza. Prefeitura de Fortaleza. Estamos de volta, mandar um abraço para todos que nos acompanham. Agradecer aqui a audiência de todos vocês e vocês têm compartilhado aí o Resenha de Artilheiro. A gente agradece e deixa um abraço para todos, tá? O Ferroviário é bicampeão da Série D. Em festa no PV no sábado, o Tubarão da Barra venceu por 2-1 com, mais uma vez, um belo jogo jogado por Ciel, uma assistência e um gol. E a festa da torcida foi lindíssima, foi simplesmente espetacular. Parabéns, torcedor coral. Na entrada do PV, o Tutuba, mascote coral, recebia a torcida que aos poucos lotou praticamente todos os espaços do estádio Presidente Vargas. Um colorido apaixonante. Em campo, o Peixe não perdeu tempo e abriu o placar logo no primeiro minuto com Deizinho. Assistência de Ciel. A partida continuou movimentada, aí com chute colocado, Vitor Barreto deixou tudo igual. 1-1 foi o placar do primeiro tempo. No segundo tempo, o Ferroviário voltou arrasador. E logo aos 6 minutos, Cadu recebeu enfiada de bola na direita e cruzou para ninguém menos que Ciel completar para as redes no seu melhor estilo. Aí foi segurar o resultado e comemorar o título inédito do bicampeonato da Série D, que vem agora a Série C 2024. Festa linda, cara. E uma camisa lindíssima do Ferroviário, Eu né? aceito, hein? Tamanho é M, né? A minha é M. A minha é M também. Cara, que Aqui a festa barriguinha maravilhosa. A gente parabeniza mais uma vez a torcida do Ferroviário, parabeniza a diretoria do Ferroviário, parabeniza os atletas do Ferroviário e parabeniza a comissão técnica do Ferroviário. Mais uma vez, o futebol cearense sendo lançado luz, holofotes ao futebol cearense por esse trabalho belíssimo que tem sido realizado. Cara, o jogo em si fala um pouco, a gente tem falado muito da campanha do Ferroviário, a gente fala que o Ferrão começou antes de todo mundo, lá na pré-Copa do Nordeste, uma temporada espetacular, mas fala pra gente aí do jogo em si e do título do Tubarão da Barra. É, bem importante a gente falar antes do jogo, né? O ano do Ferroviário, a temporada do Ferroviário é uma coisa para você exaltar. Sim. É o que a gente pede, né, para vários clubes. Na verdade, todos os clubes deveriam seguir esse modelo de planejamento, né? Focar no que é o principal. O Ferroviário nunca deixou de deixar claro para o seu torcedor e para quem quer que seja que a volta para a Série C era o mais importante. Sim. Mas participar bem da Copa do Nordeste, participar da forma como deve participar do Campeonato Cearense, ir até onde pode ir na Copa do Brasil, né, tudo isso o Ferroviário fez.
Eu costumo falar que assim, quem começou em uma semana com 2 decisões indo até os pênaltis, Perfeito. né, merece realmente ser... Lá no começo do ano. Lá no e tal, começo do ano, quando estava né? todo mundo ainda treinando Isso, e tudo. né? Confiança e Asa de Arapiraca. Foram Aham. os 2 confrontos que o Ferroviário passou nos pênaltis. Douglas já começou ali a ser um dos protagonistas, o Ciel também. Perfeito. E eu acho que o mais importante, como eu falei, a questão do planejamento. A questão de manter a segurança durante todo o ano. O Ferroviário perdeu jogadores importantíssimos dentro da competição por contusão e voltando, como também perdendo jogadores que foram negociados. A gente não pode deixar de falar do Eric Puga, e o Ferroviário foi lá e trouxe não só um reforço, mas vários reforços que fizeram o torcedor do Ferroviário não esquecer do Puga, mas saber que dentro do campo tinha um substituto. O Gabriel, esse menino que é um nome assim fantástico para poder a gente lembrar. Tem um rapaz aqui da foto, o Ciel, que é o cara que iluminado, né? Um cara que é líder, mas também se deixa ser liderado. Eu acho que isso é importante, a humildade. Humildade tremenda, né, cara? Dentro do elenco, né? Perfeito. Porque é aquele negócio que a gente sempre pede, né? A congruência de pensamentos entre diretoria, comissão técnica, jogadores, torcida. E isso aconteceu. Né? Você via que tinha alguns embates, algumas dificuldades, mas tudo foi superado dentro do campo e com a consciência de que o mais importante era trazer o Ferroviário para a Série C. Né? Dentro do jogo, a gente acabou de falar sobre um Fortaleza que consegue ter 6, 7 reservas como titulares. O Ferroviário não fez diferente. O Ferroviário passou 6 jogos sem o Ciel. Mesmo assim, não deixou de ser invicto. Deicinho, né? Jogava, às vezes não jogava, mas o time O continuava. Abner, né? Matheus, Silva do mesmo jeito, o Abner, enfim, conseguia manter o padrão mesmo sem essas peças importantes. E isso é parabenizar a diretoria que deu um apoio, né, para o elenco de jogadores e o treinador, que sabia como mexer as peças, onde colocar, onde substituir, onde poupar, né? Isso tudo faz parte de um planejamento. Então, Perfeito. Eu acho que ganhar esse título inédito, né, um bicampeonato nacional, né, representa muito para o Ferroviário. Mas também não posso deixar de falar sobre o futebol cearense, o quanto ele vem evoluindo. Importante. Enquanto esse título do Ferroviário, vindo para a Série C, o que ele abre de oportunidades para o futebol cearense. Muito bom. Muita gente quer malhar o campeonato cearense, mas é de lá onde vem as oportunidades de outras equipes figurar na Série D, né, disputar para poder chegar numa Série C. E aí, não só em relação a financeiro, mas visibilidade também para o clube. O que o Ferroviário não foi citado, né, durante todo esse tempo até chegar ao título. Não só pelo Ciel, não só pelo Tutuba, não só pela torcida, mas pela campanha, né? E principalmente pela responsabilidade que teve durante todo o ano. Tá bom, falar em Ciel, vamos ouvi-lo. Ele que deu entrevista e fala para você, amigo torcedor coral, algo muito precioso. Conquistar mais títulos, né? Ser cada vez mais artilheiros, buscar a artilharia do Brasil sempre, que exceção de muitos atacantes, né? Então, meu, eu sou um cara que eu sou focado, eu nunca paro, sempre eu quero mais. Então, se eu conquistei isso tudo em 2023, por que eu não posso sonhar em 2024, em coisas grandes? Porque eu trabalho e busco para isso. E busco um Deus verdadeiro, de realizar sonhos, entendeu? E de fazer coisa espetacular. Então, por que eu vou desistir? Eu tenho certeza que 2024 vai ser melhor do que 2023. Vou dizer uma coisa que eu já sei, tá? Não, mantém o Ciel aí, mantém o Ciel, vai. Já tô sabendo que ele vai trocar essa camisa aí, já tô sabendo já. Atenção, torcedor coral, Ciel, daqui a pouco vai trocar essa camisa aí, já vou logo dar informação, dou ou não? Já tem? Hã? Já tem informação. Essa camisa já era, porque agora são 2 estrelas, vai ter que trocar por uma nova agora, já era. Parece que você deixou tenso até o presidente. Paulinho Kobayashi comandou o Ferroviário por gaiato, 51 partidas, obtendo 26 vitórias, 17 empates, fiquei até nervoso agora, e 8 derrotas. Ele falou como foi a preparação, mesmo durante fase cansativa, para chegar bem à grande final contra a Ferroviária. Nós optamos pela logística lá de permanecer na cidade e dormir, descansar, viajar só à tarde, chegar aqui, descansar também na parte da manhã. Os trabalhos que nós fizemos, principalmente quando se trata de uma recuperação de treino, nós recuperamos os atletas e mais trabalho tático.
Esse foi o trabalho que nós fizemos, mesmo porque assim, essas triangulações, esses trabalhos que nós fizemos, isso daí já foi lá atrás, que foi uma construção que nós chegamos até aqui, então eu não tinha mais o que fazer com os jogadores, eu tinha que só posicioná-los porque eles já estavam automáticos, o tipo de jogo que nós estávamos fazendo. Então isso daí, esse modelo de jogo já vem automático desde o início da pré-temporada. Quando nós terminamos até mesmo a Copa do Nordeste e o Campeonato Estadual, eles já sabiam como jogar, já temos um modelo de jogo, uma maneira de jogar, e eu só tinha que posicionar de acordo com o adversário. Então, quando nós temos esse período muito curto de um jogo para o outro, é mais a recuperação física deles, lógico, que é o descanso e tentar recuperar, e na parte tática, que é posicionando de acordo com o adversário, que aí nós trabalhávamos dessa maneira, principalmente quando nós começamos a ter Fares Lopes junto com o brasileiro, e agora no brasileiro na reta final também de quarta e domingo. Sensacional, uma campanha extraordinária, cara. Se eu não me engano, posso estar errado por alguns poucos gols, mas eu acho que foram 42 gols marcados e apenas 12 gols sofridos. Um saldo positivo de 30 gols é simplesmente espetacular. Kobayashi continua falando e ele diz que não importa o que venha a acontecer, ele sempre será filho da casa, no caso do Ferroviário. O próximo passo é descansar, é férias. Agora chegou o momento de acabar o campeonato, recuperar a minha cabeça, porque assim, a gente teve um ano muito desgastante, sabe? De viagens, de concentrações, longe da família esse tempo todo. Então agora é o momento de férias. E aquilo que eu falei já em outras situações aqui, Ferroviário para mim é minha casa. Então, aconteça o que acontecer, pode ter certeza que todo filho sempre vai dormir em casa, vai estar em casa, ele pode sair, pode voltar, então pode ter certeza que independente do que aconteça no futuro, mas aqui eu estabeleci que é a minha casa. Se sair, espero que não saia, eu sei que as portas estão abertas lá na Barra para o Paulinho Kobayashi. Cara, deixa eu correr aqui, porque a gente vai receber o presidente. Deixa só a gente fazer uma ratificação, que a gente acabou esquecendo de falar da Fares Lopes. Sim. Que mesmo em meio a tantas competições, o Ferroviário participou e chegou à final. Chegou à final, perfeito, perfeito. Deixa eu correr aqui, a gente vai receber o presidente daqui a pouquinho, mas antes, deixa eu trazer uma matéria que eu achei interessante. Hoje pela manhã, o vereador de Fortaleza, Carlos Mesquita, que é líder do governo na Câmara Municipal de Fortaleza, ele que já foi, inclusive, presidente do Ferroviário por 2 oportunidades, ele esteve por aqui no estúdio do Resenha de Artilheiro para comemorar o bicampeonato nacional do Ferroviário. A gente esteve por aqui e o Paulo Sérgio Cordeiro bateu um papo com ele, tá? Então, coloca a nossa conversa aí, Paulo Sérgio Cordeiro com Carlos Mesquita. Nós devemos todas as palmas, honras, glórias ao Aderson, que é o nosso presidente, Aderson Maia, que pegou um time desacreditado, perdido lá embaixo e conseguiu montar uma equipe juntamente com o Valmir, os demais diretores, uma diretoria, sei lá, muito trabalhadora, que com certeza está dando sangue, ou deu sangue para que o Ferroviário chegasse aonde chegou. É um título inédito para o futebol cearense, embora seja de uma série que não é próxima da que o Ceará e Fortaleza estão disputando, mas é sem dúvida nenhuma o título de bicampeão brasileiro de qualquer série, A, B, C, D, não interessa. É um título para nós. E o que me deixou mais feliz nesses últimos jogos que eu tive presente é que eu notei uma renovação da torcida do Ferroviário. Eu não sei se é porque os pais não tinham motivo para levar os seus filhos e agora tinham, né? Porque eu vi muitos garotos. Pai, eu tive lá fora na entrada e observei que para entrar com o time tinha tanto menino que teve que fazer uma seleção. Eu até disse para o Manuel, para dar um jeitinho de botar todo mundo, disse, mas nós seremos punidos pela CBF e tal, mas era muito menino querendo entrar. Então isso é muito bom. Então eu acho que o Ferroviário poderia aproveitar esse momento e fazer alguma ação, eu não sei, acho que o departamento de marketing deve pensar, uma ação, talvez um ato comemorativo, um jogo comemorativo, não sei o que fazer, para que todas aquelas crianças pudessem entrar no estádio, fosse uma coisa nossa. Porque cada criança daquela que não entra no estádio com o time, ela vai uniformizada com o pai, todo bonitinho, e tem aquela frustração de não entrar em campo, fica meio chato. Então, se pudesse fazer
um evento para esses novos torcedores, não só as criancinhas, mas o pessoal mais jovem. Eu sei que aquela torcida toda que estava lá não são originariamente do Ferroviário, mas eram torcedores do Ferroviário, porque estavam lá torcendo por nós. É por isso que o Ferroviário é esse time simpático aos torcedores do Ceará, do Fortaleza, porque nós não fazemos, né, maldade com nenhum deles. Sensacional. Obrigado, vereador Carlos Mesquita, por participar do nosso programa, tá? Já recebemos aqui o presidente Aderson Maia Júnior, presidente do Ferroviário, já está aqui com a gente, tá? E a gente já começa parabenizando e agradecendo pelo excelente trabalho, serviços prestados ao Ferroviário e, consequentemente, ao futebol cearense. Satisfação recebê-lo aqui. A satisfação é minha. Fico feliz de estar aqui, vendo aí o professor Mesquita falando aí, né? Que eu sempre digo que é o professor que eu fui diretor dele, né? E ele ensinou muito lá. E hoje estamos aí, graças a Deus, com o sentimento de dever cumprido, né? Estamos aí embutidos agora já pensando em 24, que a gente não pode, a gente não para. A gente pensa que vai ter um fôlegozinho, mas não para. Porque vai ter férias é eles, eu não. O presidente não tem, né? Aliás, né? Logo após a conquista, a festa começou, lógico, a celebração começou. Em contrapartida, os compromissos também. Negociação com atletas, negociação com o próprio treinador, vamos falar sobre isso, a possibilidade da permanência ou não do Paulinho Kobayashi. Mas antes, cara, eu tenho que fazer isso, né, bicho? Eu posso? Pode, claro. Não é heresia não, né? Eu pensava que tributaram em minha medalha. Você não merece não, meu amigo. Olha que coisa linda. Cara, pesada. Parabéns. Isso aqui... Gente, são 2 títulos nacionais. É simplesmente extraordinário a gente estar vivenciando isso. Aliás, resenha de artilheiro, que é pé quente, né, cara? A gente começou quando o Ferroviário estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Cearense. Cearense. E naquele mesmo ano, ele foi para a Série A. Iniciou 2017, né? Foi uma história lindíssima. 15 dias que o Ferroviário chegou ao Campeonato Cearense da Série A, foi vice-campeão, né? Onde ele começou a entrar novamente nas competições importantes. E de lá para cá o Ferroviário vem só trazendo alegrias para a gente. Então já pode, o Hugo do Vale, nosso comentarista, já pode se dirigir perguntas ou palavras primeiro, ao né, presidente. Parabéns, presidente, mais uma vez, pela bela campanha, né, pelo futebol jogado dentro do campo, pelo entendimento, né, de dar o suporte para a comissão técnica, como eu estava falando. Não é fácil você fazer durante toda a temporada, durante todo o ano, que o grupo comprasse a ideia. E o que a gente viu dentro do Ferroviário durante todo o ano foi esse comprometimento, né? A galera parece que estava jogando ali mesmo, não só individualmente, mas pelo Ferroviário, para trazer o Ferroviário para a Série C, que respeito a todas as equipes que participam da Série D, mas o lugar do Ferroviário é nascer brigando para B, né? Então, parabenizar demais por esse trabalho, que a gente sabe que é tão difícil dentro do futebol, fazer com que diretoria, comissão técnica, jogadores, torcida, todo mundo no mesmo pensamento. Eu que agradeço e assim, é como a gente falou, é uma sintonia. É o perfil que a gente trabalhou e implantou no Ferroviário de manter toda a unidade, a transparência interna, que é o principal objetivo, e a união. Eu acho que essa questão de a gente estar junto lá e participar, eu não precisava estar todo o tempo já lá no clube, no treino, naquele momento, mas eles podiam ter certeza que na hora que eles precisassem eu estaria lá, nos momentos que precisassem eu estaria lá. Então isso é que é importante para a gente e a gente, é claro, ficou feliz com o dever cumprido, a gente estabeleceu metas, todas foram cumpridas, como bem frisou o Paulinho, a minha implantação é essa, colocar metas e objetivos, a gente já tem para 2024 algumas, né? Que eu já deixei, mandei ele já, se vira aí que eu quero essas metas aí. E uma até ousada, né? Chegar à final do Cearense. Olha aí. Eu não sei com quem vai ser dos dois, mas que a gente vai ter que estar lá, tá. Olha aí, já estão ousados. Tem um ponto que eu acho interessante, dentro desta campanha do Ferroviário e desse elenco do Ferroviário, você falou, o Hugo já citou aqui, mas eu acho que vale a pena a gente pontuar, que é a situação da unidade. Sem vaidade. O Ciel é um cara que já vencedor por onde passou, um cara que já estava muito bem resolvido, um líder nato, mas como o Hugo pontuou, aceita ser liderado. Não tem vaidade o Ciel, não tem vaidade o Douglas, não tem vaidade o Alisson, que por um momento o zagueiro artilheiro, né? Então assim, são pilares
mas que não se deixaram envaidecer. O próprio Paulinho Kobayashi também, um homem vitorioso como jogador, como atleta, enfim, eles não se deixaram envaidecer, pelo contrário, o foco era o Ferroviário e aí vem o resultado. Então, eu queria também parabenizar nesse sentido e queria ouvir algo que você tem a falar sobre a importância dessa unidade. E aí tem uma diferença entre união e unidade, né? Eu sempre traço esse paralelo. A união é, por exemplo, um saco de feira, um saco cheio de batatas. Ali é a unidade, ou ali é a união, está todo mundo unido, né, junto e tal. O purê de batata é a unidade. Ou seja, o saco de batata eu consigo separar algumas batatas, o purê eu não consigo, já era. Ali era o Ferroviário, uma unidade, todo mundo junto, sem preocupar em se destacar. Todo mundo queria o Ferroviário em primeiro lugar, pensava o Ferroviário em primeiro lugar. Eu via isso, eu visualizei dessa forma e acho que foi isso que aconteceu. Com certeza, e é como bem frisou, né? A unidade e a gente, como eu falei, o planejamento de criar o perfil novo para o Ferroviário, esse é o pensamento da gente. Criar atletas, comissão técnica, que tenham o prazer de crescer, de evoluir junto com o clube. O Ciel, apesar de toda a experiência vasta, ele tem um foco objetivo. A gente até viu aqui, agora na entrevista aqui, o foco dele, ele quer cada vez mais crescer. Está com 35 anos de idade, eu sempre brinco sempre, porque ele é a característica dele, legal. Mas assim, ele sempre está com aquele pensamento de ser um atleta, de querer vencer, de buscar isso. Paulinho veio com sangue nos olhos, por isso que eu sempre bato na tecla que foi um treinador na qual eu fiz questão, o único que assim, dentro do futebol que eu disse, não, esse eu não abro mão, que eu quero que seja ele. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha um desejo de fazer o trabalho que ele queria implantar no ano passado, que infelizmente, por diversos motivos, ele não conseguiu, mas que esse ano ele conseguiu e mostrou que pelo menos eu estava certo e ele com certeza sabia da competência dele, que ele mostrou que podia fazer mais. E pode fazer muito mais ainda. Legal. Prejuízo com as camisas, né, cara? Agora vai ter que trocar a estrela. Eu estava até comentando com a gerente da loja que o prejuízo agora foi um prejuízo legal. Agradável, né? Mas a gente vai ter que repor agora o estoque, né? Porque, enfim, esse aqui já está ultrapassado. Eu vou ter que botar uma outra estrela aqui. Faz parte, mas a importância é que o título veio e para a felicidade da torcida, a gente está muito contente com isso. A volta do torcedor, a volta da autoestima do torcedor do Ferroviário, a gente fica contente, fica grato pelo apoio também deles, né? E isso é muito importante, gratificante para a gente e só estimula para a gente pensar mais e mais. Melhoria sempre. Como eu deixei bem claro, o Ferroviário não pode ficar nessa gangorra mais não. Eu preciso crescer e deixar principalmente o clube de forma independente financeira, que eu sempre falo isso, que financeiro é tudo do clube. Hugo. Presidente, não tem como a gente deixar de falar. A gente acabou de falar da importância de duas peças, né? Tanto o Paulinho Kobayashi como também o Ciel. Agora. São duas peças, né? Eu ia falar que se a garganta tivesse ruim, eu tava porque foi muita comemoração e muita conversa. Acho que já ficou ruim agora. Não vai conseguir falar. Brincando, pode falar. Não, tranquilo, né? A gente viu que houve, né, uma especulação, até o diretor de futebol, cara, grande Valmir Araújo. Acrescenta aí o goleiro também, eu acho que é um nome eu forte, acho que são três peças importantes, apesar de que, presidente, até uma opinião minha, são três peças importantes, mas em um determinado momento do Ferroviário, mostraram que são substituíveis. É verdade, né? Sim. A gente nas finais, inclusive. A gente sabe. O Douglas, por exemplo. O Douglas não jogou o último jogo da semifinal, jogou o Igor. Né? Ele jogou tanto o segundo jogo como as duas finais e jogou muito bem. É verdade. O Ciel passou 6 partidas sem jogar pelo Ferroviário. É verdade. Mas tinha Abner, tinha Cadu, né? Tinha o Kiwan, que é um jogador que é da base. Tem o Gabriel também, que é velocista. Né? O próprio, a gente está falando do Paulinho Kobayashi, que é uma liderança. Mas o time em si, em alguns momentos que o Kobayashi não pôde estar ali, jogou da mesma forma que o próprio Kobayashi falou, né? Já tinha uma metodologia. Mas não tem como a gente não comentar, né? O Valmir Araújo até deu uma entrevista falando que o Paulinho tinha umas conversas com o Capital, que é um time que está investindo pesado, é do Distrito Federal, né? Mas a gente sabe que o Ferroviário é prioridade, né? Aí, será que o presidente está bom da garganta para poder falar dessas três peças, né? O Douglas Paredão, o próprio Ciel e o Paulinho Kobayashi? Seria uma espinha dorsal importante para o Ferroviário. Mas desde já parabenizar pelo elenco, o elenco de qualidade.
frisou bem, Hugo. Eu nunca fui de fugir da raia e não vou fugir agora, vou responder todas as perguntas sim. Você não estava com brincadeira, porque tranquila, pode soltar. É corriqueira. Mas assim, deixando claro ao torcedor, como eu disse, isso foi um conjunto, né? O conjunto todo do Ferroviário. Eu até dei um exemplo que poucos, a gente fala muito dos mesmos atletas aqui, mas Deizinho, o Wesley na lateral, um jovem, que deve ficar conosco já. Também tem o Matheus Silva do outro lado. E o Brian, substituto dele, o Brian, que eu até fiz uma observação que poucos lembram. O jogador o reserva, não sei o quê, mas ele foi um coringa. Ele não sei se os torcedores perceberam que ele terminou como volante. Ele que é um lateral, terminou como volante, porque a gente já estava no esgotado, todo mundo esgotado, os volantes sem aguentar. Tudo já o problema com o Guedes, que teve na primeira final, no primeiro minuto. E assim, o que a gente notava é que os jogadores que saíam por contusão, eles estavam cabisbaixos porque queriam estar presentes. Isso não é só na final, como todos. Tivemos o Matheus Lima, o Kiwan também, os dois vão fazer cirurgia. O Lincoln, né, que passou por um processo também passou. Enfim, mas a gente fica grato que foi um conjunto. Com relação a respondendo a pergunta, como bem frisou. O Paulinho, eu fiquei de conversar essa semana com ele. Eu sei da proposta dele, ele nunca, assim como eu sou transparente com ele, ele é transparente comigo. Ótimo. Ele já me deu essa informação, isso na semana passada, disse que tem realmente uma proposta muito boa para ele. E eu sempre digo assim, deixo bem claro, o trabalho valoriza. Ele foi valorizado. E eu sou justo nesse ponto. Eu valorizo também e eu acho justa a valorização dele. Claro. Mas eu tenho um patamar. Uhum. Eu cheguei a um patamar para ele e já fiz a proposta para ele. Ficamos de conversar. Mas deixando claro, e ele deixou bem claro ali, a casa do Ferroviário é dele. A minha pretensão, meu preferido é ele. Continua sendo ele, de continuar. Mas, se caso acontecer de realmente ele ter, por esse motivo, sair e buscar novos ares, buscar uma situação financeira melhor, a gente tem que ser só grato a ele e deixar bem claro, as portas estão abertas para o futuro. Isso eu já conversei com ele e já deixei bem claro com isso. Olha, se você tiver que ir, não tem problema. Eu só quero que no dia que eu dizer, Paulinho, me acuda e tu vem correndo. Ele na hora. Mas já tem nomes. Caso... Temos, já. Porque não dá para ficar esperando também. Eu sempre deixei muito claro, o Ferroviário hoje, a gente tem tudo um planejamento, tudo já acompanhando. Eu lembro bem assim, quando se falou aqui do Pulga, né? Quando sondaram a possibilidade do Pulga ir para o Ceará, e eu bati a tecla, olha, não vou falar disso, não negocio nenhum jogador enquanto não terminar os campeonatos. Uhum. Não adianta me insistir que eu não vou falar, não vou fazer, porque eu tenho que terminar o campeonato. Mas, paralelo a isso, a gente já estava monitorando o Gabriel. Já estava preparado o Gabriel. Vamos preparar, porque quando eu senti o Pulga deve sair, tem que trazer um substituto próximo a ele. Não à altura, porque cada um tem sua característica, mas próximo a ele. E dentro da característica, dentro do Ferroviário. E assim está sendo todos. Todos que nós estamos fazendo. O Igor, o goleiro que terminou a final, foi campeão paraibano agora. Recentemente, a gente viu que precisava. Parecia que estava adivinhando. Rapaz, talvez o Douglas não aguente todos os jogos e vamos precisar, talvez na reta final foi dito e feito. O Igor chegou aí e mostrou o serviço, enfim. Se é o 99... Fomos muito assertivos nesse ponto. Se é o 99, eu posso dizer que está 99% certo de permanência. Ele disse que está dependendo só de mim, então para mim já está ok. E o Douglas? O Douglas já é contrato nosso, já tem mais um ano até o ano que vem, até dezembro de 24, ele já é de casa. Ele já tem que pagar para levar. Meu querido amigo, parabéns mais uma vez. Eu não me canso de celebrar e parabenizar. E muita satisfação recebê-lo aqui no Resenha de Artilheiro, que possamos recebê-lo no Maestros da Bola em outro momento, né? E Deus te abençoe, sucesso à frente do Ferroviário, cada vez mais prosperidade para você, os pares diretivos também, todo o elenco. Sucesso, sucesso e sucesso. Muito obrigado. Eu que agradeço, estou aqui à disposição, o que for, a gente está de braços abertos e, como eu disse, lá somos um conjunto, eu não faço nada sozinho. Eu tenho uns pares de diretoria que são maravilhosos e eu sempre deixo isso bem claro, eu não preciso ser o melhor, eu preciso estar do lado dos melhores. Né? Perfeito. Então, eu tenho um grupo muito bom e preparado para que a gente possa crescer mais e mais. Hugo do Vale. Obrigado, presidente. Obrigado, Léo, né, que também está aqui. Léo Capibaribe. Está sempre acompanhando aqui, sempre
nos dando essa oportunidade de trazer o Ferroviário para o Resenha de Artilheiro. Já sabem o caminho, é esse aqui. Venham sempre e parabéns mais uma vez e obrigado pelo serviço prestado ao futebol cearense. Assim como as portas do Ferroviário estão abertas para o Paulinho Kobayashi, caso ele vá, as portas do Resenha estão escancaradas para o presidente, para todos do Ferroviário, Léo Capibaribe, todo mundo que compõe esse elenco sensacional, tá? Eu percebi que ele está olhando muito para... Eu vou devolver. Tá olhando muito, eu vou devolver, Você passar por ele, tem um Léo ali na porta que dá logo uma rasteira grande. Muito obrigado. 2 metros de altura? O homem grande ali. Muito obrigado, meu povo. Paulo Sérgio Cordeiro também foi fundamental mais uma vez aqui no nosso programa, tá? Resenha de Artilheiro está terminando. Produção, edição e roteiro, Paulo Sérgio Cordeiro e Lúcio Gleison Shoa. Concepção de conteúdo, Lúcio Gleison Shoa. Edição de imagens, Luan Botelho. Engenheiro de telecomunicação e direção técnica, Isaac Garcia. Coordenação da comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, a jornalista competentíssima, Renata Sampaio. Comentários, Hugo do Vale, mais uma vez, na apresentação, João Paulo Quintela. A gente se encontra na próxima segunda-feira aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, e todas as segundas e sextas, às 11 horas da manhã, na FM Fortaleza 90.7, tá? Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu e tchau, e eu vou celebrar com minha medalha. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.